Fala aí galera, beleza? Elias Iwanaga aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês as diferenças básicas do mercado financeiro nacional para o mercado internacional. Especificamente eu vou falar sobre a B3 e sobre o mercado Forex. Simplesmente porque são esses os maiores mercados que a gente pode estar encontrando hoje de fácil acesso para a gente poder fazer negociações de day trade, swing trade, enfim. Eu vou mostrar para você particularidade de cada um desses mercados, vantagens e desvantagens, mas a ideia aqui não é falar para você qual que é melhor ou qual que é pior. Eu acho sim que existe um caminho para você percorrer, existe um progresso. Você deve sim começar o mercado um pouco mais acessível e ir evoluindo principalmente a sua experiência para depois você chegar no mercado que vai exigir mais. E, infelizmente, para alguns ou felizmente para outros, mercado nacional, B3, para você operar principalmente mini índice e mini dólar, isso vai exigir de você muito mais experiência do que você imagina. Nesse vídeo eu vou falar de algumas particularidades, vou mostrar para vocês na plataforma como que acontece, o que você tem à sua disposição, o que você não vai ter à sua disposição, beleza? Mas antes de iniciar, olha só, não se esqueça de se inscrever, deixa o like no vídeo, porque fazendo isso, o YouTube vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas e você vai ajudar a gente a continuar o nosso trabalho aqui no canal do YouTube, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela e a gente vai começar aqui a desenrolar uma conversa, tá? Eu coloquei aqui B3 e Forex, porque são assim, só para exemplificar. Mas querendo ou não, quando a gente vai para B3, o principal ativo a ser negociado é o mini índice. Já no mercado Forex, enfim, existem vários ativos financeiros e você vai entender exatamente aqui a diferença de um para o outro, os prós e os contras. Mas antes de tudo, eu vou ler esse pequeno texto aqui que eu escrevi, porque é extremamente importante que isso fique bem esclarecido. Primeiro, qual é o melhor? Mini índice, mercado nacional ou Forex, mercado internacional? Como eu disse, não se trata apenas de dizer que um é melhor ou pior que o outro, mas se trata de entender que existe um progresso a seguir nos mercados e não entender isso é a causa de muitos perderem dinheiro no day trade. Simplesmente a pessoa que começa direto operando mini índice, cara, ela está cometendo um erro porque ela não entende e não compreende que é um ativo extremamente volátil e muito alavancado. Então, a pessoa que começa com menos de 10 mil reais, por exemplo, nesse mercado, ela vai fazer parte daquele grupo dos 95% das pessoas que perdem dinheiro logo quando começam no mercado day trade, beleza? Simplesmente por causa de algumas coisinhas, cara. Enfim, então você precisa compreender o seguinte, entender o mercado é tão importante quanto saber análise técnica, price action, qualquer outra estratégia que você queira utilizar no day trade. E essa é uma coisa que muitos iniciantes ignoram, seja por não terem bons mentores ou por ser aquele cara que está vendendo curso, ok? Ou seja, por ignorarem e não aceitarem essa verdade, acreditar que se alguém consegue ganhar, ele também vai conseguir, independente de qualquer coisa. Pode acontecer para alguns? Pode, exatamente, pode. Mas o buraco é mais embaixo, tá? Então aqui eu coloquei algumas diferenças. Primeiro, vamos lá. Diferença entre B3, mercado nacional, e a gente vai colocar aqui o mercado Forex com o mercado internacional. Horário de funcionamento. B3 vai funcionar aí no horário comercial das 9 às 18. O mercado Forex vai funcionar 24 horas por dia durante 5 dias na semana. Então a gente tem a abertura da sessão de Sydney domingo à noite aqui no Brasil. Então domingo, depois das 18 horas, a gente tem a abertura da sessão de Sydney, depois segue para a sessão de Tóquio, para depois para a sessão de Londres e finaliza na sessão de Nova York. E aí o mercado vai girando 24 horas por dia, de domingo à noite até sexta-feira, no final da tarde. A última pesquisa que eu fiz, a B3 estava fazendo negociações diárias em torno de 31 bilhões de reais por dia. No mercado Forex são 6 trilhões de dólares em um único dia de negociação. Por quê? Quem movimenta o mercado Forex são os grandes bancos, são os bancos centrais, são os grandes fundos de investimento e todo o comércio que existe no mundo, de importação, exportação, viagens, turismo, tudo isso movimenta esse mercado, ok? E aqui quando a gente vai falar de mini índice, mini dólar, a gente está falando de ativos de altíssima volatilidade. Já no mercado Forex, ao contrário, a gente tem um grande volume financeiro, muita liquidez, porém a volatilidade ela é bem menor quando se comparada aos principais ativos da B3 aqui, que são o mini índice e o mini dólar. O menor contrato que a gente tem para operar, para negociar, para a gente fazer a gestão de risco na B3 é um contrato. Já no mercado Forex, a gente consegue
fracionar esse contrato, que a gente chama de lote, e a gente consegue operar com 0,01. E aqui vem as grandes diferenças sobre a alavancagem financeira. Se você estiver operando mini índice, tá? Vou colocar aqui como exemplo mini índice, e tiver com um contrato, cada ponto vai valer 20 centavos. Quando a gente vai para o Forex e você vai trabalhar também com um ponto, só que com o lote fracionado 0,01, cada ponto vai valer 1 centavo de dólar. Ok, só que tem uma diferença muito grande agora. O mini índice, ele se movimenta, ou seja, cada tique, ou seja, cada movimento que o gráfico dá para cima ou para baixo se chama um tique. Só que cada um desses movimentos representam 5 pontos no mini índice. No mercado Forex, não. Cada tique vai ser simplesmente um ponto. Aqui na B3, o imposto de renda vai ser de 20% no lucro. No mercado Forex vai ser de apenas 15%. E aí temos diversas taxas. Tem taxa de emolumentos, tem taxa administrativa. Algumas corretoras vão tirar a taxa de corretagem, mas vão acrescentar a parte dessa taxa em outras taxas. Enfim, vai ter taxa pra caramba. Já no mercado Forex, você não tem taxa de corretagem, não tem taxa administrativa, não tem taxa de absolutamente nada. A única coisa que você vai pagar, dependendo do tipo de conta, é o famoso spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. E dependendo do tipo de conta, você pode também anular o spread, ou seja, trabalhar com o spread a partir de zero, e você paga ali uma comissão. Na maioria das vezes varia entre 6 a 10 dólares por um lote, ou seja, se for um lote fechado. Se você estiver trabalhando com 0,01, vai ser em torno ali de 6 a 10 centavos, ok? E como eu falei já no início do vídeo, os principais ativos na B3, os mais negociados são o mini índice e o mini dólar. E aí você tem as ações, né? Você tem o índice cheio, o dólar cheio, que aí você tem que ter muito dinheiro para aguentar esses caras. Inclusive, para você operar em ações também, você precisa ter um capital muito bacana. E no mercado Forex, não. Você já tem mais de 40 pares de moeda. E aqui vai uma grande vantagem. No mercado Forex, você tem uma coisa que se chama acessibilidade. Você tem acesso a mercados internacionais. Você pode operar na Bolsa de Nova York, você pode operar os índices dos Estados Unidos, Dow Jones, Nasdaq, SP500, você pode operar os índices da Europa, por exemplo, da Alemanha, que é o DAX, você tem o índice da França, você tem o índice da Inglaterra, você tem índice da Austrália, do Japão, você tem acesso a todos esses ativos financeiros. Não só isso, você também pode operar commodities, você pode operar metais como ouro, prata, e também você pode operar commodities como petróleo, como gás, e derivativos financeiros. Então você tem uma grande acessibilidade e um capital inicial a partir de 10 a 50 dólares, cara. Então você tem sim essa grande vantagem dentro do mercado Forex, do mercado internacional. Eu vou mostrar aqui na corretora o acesso a todos esses ativos, ok? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha corretora de Forex, a corretora que eu utilizo. Aqui nós temos o que a gente chama de watchlist, né? Ou seja, são a lista dos ativos que eu estou negociando, que eu estou analisando, etc. E eu posso acrescentar muito mais. Olha só, vou clicar aqui em ativos, vou abrir essa janelinha aqui e aqui vai abrir para mim os ativos relacionados ao mercado Forex. Então eu tenho os pares maiores, que a corretora colocou nessa categoria, eu tenho os pares menores e eu tenho os pares exóticos. Todos esses ativos financeiros eu posso fazer negociação. Vou clicar aqui na aba de metais, eu tenho aqui o ouro e tenho a prata. Vou clicar em índices, eu tenho o DAX, eu tenho o índice da Espanha, tenho o índice da França, HK50, que é o de Hong Kong, a galera tá operando esse índice com força aí no YouTube, índice da Austrália, do Japão, Nasdaq, enfim, Dow Jones, SP500. Então eu tenho acesso a todos esses ativos financeiros. Na parte de energia aqui, a gente vai ter aqui, a gente tem o petróleo e a gente tem o petróleo futuro. Energia 2, a gente vai ter o gás. Parte de criptomoedas, eu também posso fazer operações em criptomoedas, Bitcoin contra o dólar, Bitcoin contra o Yen, Ethereum, dólar, enfim, tem todas essas criptos liberadas aqui na corretora. Não para por aí. Aqui, relacionado à bolsa de Nasdaq, Airbnb, Amazon, eBay, Facebook, Apple, aqui da bolsa de Nova York, Ford, FedEx, GM, tem todos esses ativos aqui relacionados à bolsa de Nova York. E também tem aqui a bolsa da Alemanha, da França, da Espanha, se não me engano isso aqui é da Holanda, Bélgica, Irlanda, Portugal e Grécia. Tá? Então você consegue operar, fazer negociações nas ações dessas empresas listadas nessas bolsas de valores. Tem também aqui o DXY, que é o índice do dólar. Você tem aqui contrato futuro de commodities, contrato futuro de índices.
tá? Então são todos esses ativos, você tem acesso a todos esses ativos. Basta você abrir a conta na corretora, fazer o depósito. Se você souber como negociar cada um desses ativos, está aí à sua disposição. Agora eu vou abrir a plataforma para a gente ver sobre B3. Então eu estou aqui na Trade, uma plataforma para você operar aqui na B3. Uma das plataformas. Aqui em carteira você já tem acesso ao índice Bovespa, você tem aqui o mini índice, você tem aqui o mini dólar, tá? E é totalmente possível você vir aqui e adicionar algumas ações. Então, por exemplo, aqui eu tenho o papel da Azul, da Cielo, da CEMIG, tenho acesso a todas as ações listadas na Bolsa de Valores, tá? E querendo ou não, você vai acabar parando no mini índice, que é o ativo mais negociado hoje na B3. Então, se você for começar a fazer day trade no mercado nacional, provavelmente você vai ficar agarrado aqui no mini índice e o capital que eu recomendaria para qualquer pessoa começar nesse ativo é um capital de no mínimo R$10.000, porque ele é muito alavancado. Então cada movimento que a gente tem aqui no mercado é um movimento muito forte. É claro que se você acertar o movimento, você vai ganhar um bom dinheiro. Porém, se você errar e você ficar insistindo nesses erros, por exemplo, acreditar que aqui era a melhor região para você comprar, acreditando que o mini índice ia subir, e olha só o que acontece, ele começa a cair. E é uma queda mais de 1.000 pontos. E dependendo do tamanho do seu stop e do contrato que você coloca, esses 1.000 pontos podem se transformar em 500 a R$1.000. Então, você precisa sim ter uma boa estratégia, ser muito assertivo, e para quem está começando, dominar isso é extremamente desafiador. Então é isso, manos. Eu acredito que eu falei aqui as principais diferenças, vantagens e desvantagens aqui você vai tirar por conta própria. Eu recomendo que a pessoa comece no mercado Forex, porque é mais acessível, vai te dar uma experiência muito melhor para você até mesmo entender como que funcionam os índices, porque da mesma forma que o mini índice é muito volátil, é muito alavancado, aqui quando a gente vai operar o Dow Jones, por exemplo, também a gente está falando de um ativo muito alavancado, de um ativo muito volátil. Porém, você vai conseguir operar com tranquilidade aqui o Dow Jones com em torno de $250, que dá aproximadamente R$1.000, beleza? Então essa é a ideia do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu, grande abraço!